Pelo amor de Deus! Aí você deixa esse número aqui que gosta de gente, boa tarde. Deixa eu pedir desculpa a vocês. Todos são conhecidos aqui, a gente está aqui engraçadamente. Essa semana, eu mandei uma mensagem a Elis publicou a notícia chegou hoje mais ou menos mas eu acho que isso não é algum tipo para a gente deixar de fazer. Vou pedir para alguém que pense, o presidente da Câmara, que é o nosso vereador. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo Duarte, sou vereador aqui na cidade. Junto comigo também, na Câmara Municipal, será o vereador Marrone, claro, sou eleito para estar fazendo parte do conselho. E o Marrone não quer ter eu não tive eu fui informado aí, então. Não justifica, não, porque ele está no grupo, ele recebe. Não, não justifica, não. Então, enfim, é todos os motivos dele. Mas aí será a união dos vocês, estipular suplentes ao Severiano e esse nome todo, o Severiano e o Chico também. Mas provavelmente ele vai deixar mais do Marrone mesmo. Não, então, só esclarecendo, o conselho, ele é definido. Então, tanto o titular como o suplente, eles podem vir, o titular e o suplente deverão fazer parte das câmaras temáticas distintas, cada um tem a sua presença. Então, assim, o que a gente pede é o envolvimento de todos os vereadores nas câmaras temáticas. Elas foram montadas com titular e suplente para poder dar voto e, na ausência de um, que não veio, entender o que está sendo conversado. Então, assim, todos ganham, e aí por isso foi liberado nas câmaras temáticas a participação do suplente e titular. Sim. Tá? Mas esperamos aí, juntos, produzir bastante curso, né? O conselho, para colaborar com todas as nossas cidades, que é muito grande, né? Muito bonita, produtiva, e junto com o conselho poder contribuir cada vez mais. Certo, pessoal? Vamos para frente, só obrigado. Não, gente, olha só. Acho que era mais justo representar o Rio aqui, como a Rogério tem sido nosso colega nacional. Há um tempo, né, que eu fiz esse relato, ele recebe a mensagem lá no grupo. Depende dos motivos, né? O que não tem são os outros dois, mas eu pedi para. Quando eu mandei o piso, eu falo, o pessoal, a representante de advogado, quando nós mandamos o ofício, a gente pede um e-mail de contato e o telefone, tá? E a Câmara não mandou, só mandou os nomes. Aí nós ficamos hoje a gentileza, mandamos um e-mail para o geral da Câmara para avisar vocês. Tá? Se bem que o Romani tem, ele já teria começado. Sim, sim. Mas não é problema não, porque a gente vai ajustar, tem muito trabalho pela frente. Outro assunto aqui da pauta. Outro assunto da pauta era a leitura da última ata. O que acontece? Como a gente está sem data jogo, eu acho que se vocês autorizarem o parque, a gente aprova a ata dessa reunião e da próxima pode ser. A gente ganha tempo. Porque está sem data jogo, sem nada, não tem nem como projetar ele e aprovar. Não sei se vocês querem fazer um reparo, fazer um. Eu deixaria uma proposta. A próxima,
porque a gente passa ponto a ponto, sem tirar um todo. Entendeu? Tem muitos não participaram, é interessante. E essa apresentada. Nós ficamos duas universidades, fizemos a terceira, tá? Hoje já é a terceira dezena dos primeiros cursos. Hoje é a quarta reunião. A primeira, quarta, segunda, terceira, não. E a de hoje, um detalhezinho que se viu. Mas pedimos um tempo, o município está fazendo convênio e alguns programas de habitação de interesse social. Então, ela queria, através deles, mas ela queria informar como que está sendo essa seleção, como que está sendo o cadastramento, aonde que faz, ela queria divulgar isso e dar alguma explicação pertinente ao senhor, mas ela ainda não compareceu. Mas ela pediu a pauta. Mas ela chega, ela reúne o que é, como está acontecendo e onde está acontecendo. Ela queria tratar os dois assuntos com o conselho. Ela chegando aí, a gente passa para ela e ela só verificando que a Sandra falou, nós temos o município foi contemplado com dois empreendimentos da Minha Casa Minha Vida. Um lá no Belmonte, que já está bem avançado, no terreno nosso, a condição do governo federal liderar, nem falando liderar, a verba era o município que forneceu dele. A gente já tinha esse terreno lá, nós viabilizamos o terreno e já está bem avançado. E o segundo, que vai ser lá no Parada do Rambo, você aqui que conhece o Ministério, tem importação. Terreno grande que a gente tem lá, e a nossa intenção, junto com esse empreendimento, dos dois empreendimentos, é viabilizar duas creches. A primeira creche, que é lá no Belmonte também, já tem verba do governo federal, já estamos conectados. Mas você tem que e o outro ela sai o governo federal você ir em direção à fundação, o loteamento, à esquerda, ali, junto a esse loteamento, vai ter outro empreendimento ali, aí a gente faz esse empreendimento, já vai ser problema de crédito. Está conseguindo? Essa é uma Mas ali, vai ter uma creche. tem isso também, né? Eu imaginei assim, praticamente esse coração está muito aqui não vai falar Minha Casa Minha Vida, mas e o torno buscar a ser construído? É questão de creche, de escola, de corpo, porque, por exemplo, a gente que trabalha com essa questão aqui
das pastorais sociais, que trabalham pela água, e outras. Então, quando a gente chega, as pessoas não têm nada no entorno, e o que é o problema? A rejeição, a rejeição da comunidade, porque eu pessoal que vai mandar para minha casa de esquina, já chega com marginais, entendeu? Isso é verdade. E já tem, e o Belmonte já tem esse histórico, né? E as pessoas têm economia e outras pessoas. Eu acho que tem que ser, discussões que tem que ser colocadas, porque não é só a moradia, é o bem viver, né? Acho que são coisas que têm que ser discutidas de forma muito ampliada, sabe? E quem chega para morar tem que ser acolhido. Então, eu acho que existe, acho que a gente tem que pensar algo mais, entendeu? Com esse empreendimento. Você está com pé de razão. Você não acabou de tocar esse assunto, porque eu vou dizer que não funciona tudo, tá? Porque tem que envolver segurança, envolve o preconceito que tem que ser vencido. Vai para lá, você falou, as pessoas já fazem uma ideia de ligações, tem que vir. Né? São pessoas vulneráveis que precisam de um local para ser obrigado. O importante é o processo de seleção. E aí, ônibus, a gente fala ônibus, mas é ter transporte. Precisa ter escola. Aonde não tem muita tenta coloca. O ponto mais assim, vulnerável nosso não é o do Belmonte, mas na morada do campo, esse plano já cresceu. Porque ali a gente vai botar porque o perfil, no geral, o perfil das pessoas que construem a casa minha são aqueles casais mais novos, mas a gente vai ter uma quantidade maior de filhos. Então você precisa ter creche. E a gente já vai fazer uma creche quase colada. No terreno vizinho. Nós conseguimos, já tínhamos o terreno, que a dificuldade não é ter terreno. Não se tem problema. O terreno que nós conseguimos, vamos ter para fazer para botar uma creche. Então a creche vai ter ali posto de saúde, área de lazer tem posto de saúde também, atrás, próximo, né? Porque a gente, em Volta Redonda, 500 metros da gente é muito distante. Diferente de uma metrópole, você anda aí 100 quilômetros e aberto, né? O nosso conceito aqui, de uma cidade do interior, não tem muito isso. E Volta Redonda carece de terra. Entendi essa interessante comunidade. Só de informação para vocês, nós ganhamos uma verba grande para fazer a casa da mulher. Governo federal. O problema é terra. Não conseguimos uma, mas não sei se é o melhor lugar. Não sei se é o melhor lugar. E uma coisa que você vai ter que nos ajudar a superar é o seguinte: todo urbanista que eu conheço, que eu converso, ele diz o seguinte: o melhor para as cidades é o adensamento. Só que a gente vive em Volta Redonda, é nosso sonho. Todo mundo fala assim: a cidade precisa desenvolver, a cidade precisa desenvolver. Mas, olha, o Santo é um empreendedor, eu construo um prédio aqui perto da sua casa. Não, Tito, perto da minha não. Olha lá perto da casa da Adelaide, porque aqui vai fazer sombra. Todo mundo quer o desenvolvimento, mas ninguém quer do lado da casa dele. E é uma coisa que nós não devemos fazer. Porque para que ele faça isso? Nós vamos analisar, né? Sempre diminui a mobilidade, facilita a acessibilidade, movimentação de rua. É isso mesmo. Agora, é uma coisa que mostra mesmo. Vai adensar aqui, vai. É o que eu falo para todo mundo. Nós vamos fazer isso aqui. Quando a gente conseguir fazer aqui para vocês, o que vai decidir a meta da sociedade. É os interesses gerais, a média que vai decidir. E a gente vai ter que decidir o que quer. Você
Ele não consegue. Acabou lá em cima. Nós estamos aqui, nós usamos uma expressão de engenheiro trabalhador. Pronto, escolhido, não ficou melhor. E está registrado. O que aconteceu nesse empreendimento? Para vocês verem, eu tinha difícil achar terra em Macaé. E o CDU, ele estava estudando. A gente estava vendo no código de dificuldade, tivemos que fazer provisoriamente um CDU para fazer a conferência. Quer dizer, estávamos articulados. O município não tinha, o governo federal não tinha dinheiro. Decide aí, né? Quem que está? Decidimos. Mas na vivência nossa técnica, eles sabem que precisa ter isso. E o que falta, a gente tem que subir. Tem que achar. Aquele encontro que nós fizemos, um dos pontos da conferência, um dos pontos seria como trabalhar o assunto pertinente às terras que a CSN, na verdade, ela tem. É algo que a gente precisa colocar em pauta para discutir. Como, na verdade, a prefeitura se viu numa situação de cheque, né? O lance que foi dado colocou a prefeitura em xeque. Mas existem outras ações que podem certamente demandar novas terras para promover aí a ocupação urbana, certo? Nessas terras. Certamente esse é o Isso aí tem que ser tratado, porque isso é iminente para a gente. A tendência, mesmo o povo não querendo, a tendência é a cidade verticalizar, não tem jeito. Não tem jeito. Só para comentar que é a sequência do retirar a crédito e colocar no recado, mas também não vai chegar só a minha, sobrecarregado, precisando de reforma e não pegou o pessoal. Vocês não vão ter. É preciso. A gente se é do quadro próximo, a já poderia ligar uma de vocês ao longo do ano. Por quê? Porque se nós sabemos chegar, creche, vai sobrecarregar, escola sobrecarregar, nós temos um de empreendimento que acaba na vida. É só fazer uma produção da prefeitura, várias pessoas a tratar do assunto. E aí ela sempre deixava ao todo, se receber, é polêmico. Uma avalia, também, enfim, toda a relação com os funcionários, porque são muitos alunos de ensino médio, Fundamental 2, que igual prefere ou Fundamental 2 está diferente, Fundamental 2 ensino médio, porque tem são de regime médio ali naquela região, então você tem uma grande sobrecarga.
provavelmente com essa chegada desse grupo vai aumentar. Mas a minha dúvida era mais sobre, por exemplo, que eu consegui ver, que era aquele dilema de como é que você oficia uma autonomia, né? Você oficia a casa inteira, por exemplo, a regularidade do prédio, né? Tem uns desafios aqui pensando em relação a esse tipo de empreendimento, que parece que os objetivos não conseguiram iniciar qual a infraestrutura para combate ao incêndio. Quem vai financiar para manter essa estrutura nesse novo empreendimento? E a gente tem pensado que já existem outros movimentos sociais que não têm implementação de proposta social. E deve ter existido, se existe, como é que ficou, quais foram as recomendações do estudo de impacto de vizinhança para esse projeto? Ele deve ter tido. Quais foram, como foi pensado, assim, de recomendações, o que foi coisa que está a fazer? Tem alguma coisa em relação a isso? A questão de eletricidade, de água, de infraestrutura. Começar pelas palavras. Impacto de vizinhança, eu sou benefício da cidade, foi previsto no plano de desenvolvimento de ordinária aqui no Rio. Só não tem parâmetro no município para regular o tipo. Direção disso. Suposto que algo parâmetro federal, vou aplicar o seguinte: avanço de Minas, não tem parâmetro aqui. Eu fui um pouco técnico, recebo a ele, requerer ele municipal. Eu tenho que recomendar ele municipal. Mas a gente desse empreendimento, então não tem uma recomendação para desmobilizar, antecipar para resolver esse problema. É impossível. Light sai infraestrutura. Normalmente o empreendedor hoje nós temos um pouco de compromisso para ele e a dele. Quando a verba federal não contempla isso, o município atende. Só que era uma verba que a gente não podia perder. Era esse não, eu não posso porque eu vou fazer isso no impacto de dentro. A verba federal vai para outro lugar. Não te lembro, vai ser tal. Você vai decidir. Você quer ou não dinheiro, né? Você quer ou não dinheiro? Aí eu quero. Mas espera que eu vou fazer isso no impacto de dentro. Se eu trabalhar, vou fazer isso. Ó, dinheiro para você. A verdade, né, que até para liberar o dinheiro não foi uma exigência do convênio. Então, a gente, a princípio, até eleva as exigências de convênio e cumpre todas para que possa ser liberada a verba. Então, como também não era uma exigência de convênio, aí acontecem essas coisas. Mas a revisão e a reclamada. Tem que tomar decisão. O que o município está tentando fazer vamos dizer, nós estamos sendo reativos, não proativos como você está querendo. Porque nós ser proativos, né? Mas normalmente com uma pergunta e dificuldades, a gente está sendo nós estamos sendo reativos. Só que na reação nós estamos tentando fazer o que é possível. A questão de notificação, como é que vocês vão fazer? Tudo isso aí, quando constitui minha casa aqui, o condomínio é constituído pelo FAR, que fica no governo federal. Então, o FAR do governo federal é quem, vamos dizer assim, administra as situações do condomínio. Eu não sei, assim, a gente teve alguns componentes, porque ninguém quer ser expulso. E você fazer assim,
vai querer ser ali, e às vezes, como você fala, a situação até é meio hostil, né? Aí a coisa fica com a gente tem que tentar superar no que é possível, né? Principalmente as massa, uma coisa ou outra para tentar. Agora, é uma coisa que é pedagógica também, fica ali tem que crescer. Não pode ficar sendo enterrado a vida toda, eu penso. Não quer dizer isso que o poder público, a gente como sociedade civil, como cidadão, poder público, a gente vai fechar o olho. Não é isso não. Mas você tem que deixar que as pessoas cresçam. Vai ser tutelado a vida toda? Não. Forçar eles a se organizarem, né? Eu acho que também tem que ter uma contrapartida para você ver o que não Ela chegou e ela queria falar os dois. Deixa eu só passar, eu já passo para você. Aí você já. Vamos lá. No final do ano passado, na última apresentação do livro, nós fizemos uma tempestade cerebral e colocamos uma série de mosaicos no quadro negro. E cada um foi colocando o que pensava. Né? Dentro desse mosaico foi eleito prioridades. Eu não estou vendo isso em lugar nenhum. Eu não consegui ver no portal lá essas prioridades. Eu acho que a gente poderia começar a poder iniciar, ver o desejo dos representantes da sociedade, da própria cultura, ver o que a gente pode começar para ser efetivamente eficaz. Né? Porque senão vamos. Agora está entrando Minha Casa Minha Vida. Foi discutido lá. Aonde está isso? Temático vai te observar, falou. Uma temática aqui. Pois é. Então a gente teria que ver isso até para cada grupo começar a desenvolver o seu papel. Por quê? Porque papel aceita tudo, né? Que nem do outro. Agora, a gente tem que começar e depois que iniciar, a gente começar a inspecionar. Isso está andando, isso não está andando, ou seja, fazer a administração disso. A sociedade civil nesse papel. Porque, com certeza, parece que tem alguma coisa do Minha Casa Minha Vida. Não, foi nesse mosaico. uma das coisas legais. E foi votado. Luciano, eu vou te passar a palavra e você já usa a opinião que você solicitou. Tá bom, gente? Eu volto para o bastidor. Eu queria dizer que eu me sinto assim, usar a apresentação do vídeo, ouvir vocês falando sobre essas questões que até então a gente isso é um grande problema para a gente continuar. Fala de aula. Então, e aí, o Timão, né, ele estava para dentro da SMAS, do grupo de moradia social, estava no departamento de vigilância socioassistencial. E ele fez todo um trabalho anterior, os condomínios que nós temos hoje, são 10 condomínios. Então, o que o colega falou é fundamental. Existem desdobramentos hoje que chegam para nós como denúncias, como risco de criatividade de famílias, como desde a instituição infantil, violência da mulher, tráfico de orçamentos, né? Mas são questões de justiça e questões realmente criminais, né? Então, bem sério. E isso vai além das possibilidades de ação da assistência social, né? Além da questão da estrutura, né? Que são muitas questões estruturais que nós temos hoje, né? Quase 10 anos depois que esses condomínios foram implantados, né? E aí o que a gente tem hoje dentro do PPTS, do condomínio, tá? Existe uma portaria, que é 4.4, que ela seja atualizada, com informações simples da Caixa, que é isso.
São 4 eixos, dentro deles o GCP, que é a Gestão Condominial e Patrimonial. Então, é o eixo que inicia todo esse trabalho de mobilização de lideranças e, de fato, chega ao ponto de concretizar o CNPJ, o gestor, né, e transforma o empreendimento em um condomínio. Né? E aí o trabalho de mobilização de lideranças vai sendo feito por 12 meses. Nós vamos acompanhando as famílias. Porque se a gente pensar, quando as famílias chegam, ainda não se instalou nada, nem crime, nem violência, nem convívio. Né? Então, esse trabalho é feito exatamente para a prevenção dessas questões, para o acompanhamento dessas famílias, que está no escopo metodológico do trabalho da Política Nacional de Assistência Social. Né? Além desses eixos, tem educação ambiental, meio ambiente, gestão de trabalho, né, que na verdade é empreendedorismo, né, geração de renda, trabalho socioeducativo também com crianças e jovens, e todo o trabalho que a gente vai fazer dentro desse período. Depois disso, se torna um condomínio privado, particular. E aí a questão realmente são as temáticas de acesso, de fato, né? A gente tem hoje, por exemplo, 3 postos, né, que é os maiores, 3 postos, nós temos 496 unidades, uma diferença entre tudo, mas essa média, né? Isso são 496 famílias, né, que são acompanhadas, né, deveriam ser acompanhadas. Então, realmente, a questão anterior desse estudo é fundamental, porque esse impacto no condomínio dessas pessoas, né? E essas demandas, né, pesadas, elas têm recaído sobre a assistência. Então, é importante a gente pensar assim, esse trabalho, desde que eu acho que o mais aberto, não pode ser feito. Nós vamos agora começar a trabalhar para que seja feito agora, né? Tem a GIP, né? Que é o grupo intersetorial do poder público, isso está em portaria também, a gente tem que formalizar. E o que a gente observa hoje? Nós temos a questão habitacional, né? O urbano, ela tinha suas funções, né? Mas que parece que hoje não é mais a produção do prédio iniciado, alguns foram desativados, né? Desses órgãos. E aí acaba que a assistência recebendo isso, mas também sem poder ver. Acho que esse espaço também é isso, né? Se organizar, né? Cuidar dessas questões, porque a gente fala de meta, de estrutura, de projeto, e eles se são somente pessoas, de famílias, né? E essas conseguem, esses diretores do trabalho de uma família ainda lá, eles já tiveram plano de educação de muitas famílias foram expulsas do seu domicílio, do seu espaço, pelo tráfico. A realidade é essa. A gente fala que na verdade precisaria ser proibido, mas tem sentido para que a gente possa entender de fato, né? Muitos idosos são violentados, são espancados. Essa é a realidade da gente. E a gente precisa realmente olhar para isso, né? Porque a verdade é que os condomínios que a Casa Branca não é só a própria nossa realidade, é a nível nacional. A justiça tem que chegar junto, tem questões de família, são questões de polícia, né? E a gente precisa trabalhar junto, né? Mas muita gente que deve dar para acompanhar, para verificar o desdobramento disso, fundamental. E aí hoje a gente está, então, inicialmente, né, são 102 unidades e a gente está iniciando o processo de seleção de concursos. Esse é o processo que a gente está construindo a proposta, né? Eu trouxe aqui para deixar disponibilizar quem queira conhecer o formulário inicial, que tem base na portaria 438, né? Todas as ações, né, são sempre feitas por portaria do Ministério da Cidade. Depois, a gente tem uma coisa assim, quem, no caso do Rodrigo aqui, que não está bastante aí a gente já fala todo o processo, tá? E essa portaria 438, que é agora mais recente, de 2024, que é
prioridade, prioriza com critérios, né? Propostas nacionais são indígenas, né? Mãe responsável familiar, famílias com deficiência, portadores de deficiência, dá essa prioridade também para pessoas com doenças raras, com famílias que tenham crianças com TEA, é uma portaria bem inclusiva, no sentido de que a gente vai poder realmente dar acesso às famílias ao dia, né? Porque são famílias que, além das vulnerabilidades econômicas, sociais, vulnerabilidades relacionadas, as dificuldades realmente da vida do dia a dia, né? E aí poder proporcionar um espaço de moradia, onde essa família, a partir do acompanhamento, possa ter a proteção social, minimiza essas vulnerabilidades. Então, a gente acha que nessa proposta, a seleção, o indica as famílias e a seleção final feita pela Caixa Econômica, porque existe, de fato, uma análise financeira, né? Essas famílias elas assinam um contrato de empréstimo, né, para a casa própria, a casa própria não vai para todos, porém, o que nós, acompanhamos a jurisdição, é faixa 1. Que são as famílias com faixa de renda entre 0 e R$ 2.850, que são né? Nós inserimos também o critério principal para ser morador por mais de 5 anos, e os requisitos também são relacionados a pessoas que têm custo excessivo de despesa, ônus excessivo como aluguel, que é considerado 30% da renda, né? Se acima de 30% da renda da família utiliza como aluguel, ela tem direito a um presidencialismo, né? Essa família a hierarquização de unidades de famílias amplas domicílios, né? O excessivo de pessoas também tem parâmetro de dormitório, coisa assim, a gente tem realidades que são casos de famílias, assim, 3 famílias, né, que moram, mãe, pai, filhos, que moram numa casa de 4 salas. Então, essas famílias também têm direito, as famílias que tiveram essa situação de ameaça de violência, né, nos empreendimentos, eles vieram de estrada, né, por seu contato comigo, elas têm o direito de normalmente mas algumas informações são pessoas, né, que a gente está seguindo, são todos os critérios, e a partir desses critérios, então, as famílias hierarquizadas, a gente vai utilizar exatamente os critérios, assim como também um atendimento que é essa programada, né, uma entrevista que traz com os técnicos de assistência psicólogo, para uma análise mais apurada daqueles casos em que as famílias têm especificamente aqueles pessoas mais que têm uma necessidade de ter uma daí o técnico vai ser técnico, né? Solicitando uma atenção fiscal. O que nós estamos propondo é que a primeira etapa seja feita pela internet, a gente tem um cadastro online, que já está sendo preparado, já encaminhamos para a EPD, já está sendo preparado esse cadastro para ser divulgado. A nossa previsão é de ser a partir de junho, visto que a obra está sendo né? E a gente deveria estar encaminhando a partir de 40%, a gente já deve estar encaminhando, a gente já e aí a gente começa esse processo, então, que a gente acredita que vai até setembro, a gente consegue estar com as coisas encaminhadas para a Caixa Econômica. A previsão pelo convênio, né, é de fevereiro de 2026, né? Mas parece que já está fazendo. Dezembro já está. Nós chegamos finalmente. Então, que é uma outra questão para a gente praticar, porque a partir do momento que o condomínio, que a obra fica pronta, e a gente, as famílias entram 2 meses depois, esses 2 meses é um problema também que a gente tem que ficar. Então a gente precisa olhar para isso também, ter esse cuidado e responsabilidade. Então, o que eu queria trazer para vocês é isso, assim, dar conhecimento, vocês estão estudando, 112. E em relação a nossa preocupação tem sido que a gente tem um trabalho hoje com a Jarupins Brasil, né, que é a empresa conveniada para fazer esse trabalho, vocês têm os recursos aqui, está sendo feito esse trabalho em todo o município. E aí a empresa ela tem um valor, né,
Isso vai ser. Virgínia, olha, você precisa que é um valor, nós temos na questão do posse, nós temos uma realidade em que dados como 50% dos imóveis no Brasil eles estão em condições de alunos, então a terra não é diferente. E aí, o que eu falei, existem sim famílias em condição econômica, né? Uma população B, C, né? Ou seja, esse valor é super acessível para famílias, né? Mas as famílias que nós acompanhamos, né? São famílias em situação de extrema pobreza, que têm uma renda per capita de R$218 por mês. Para essas famílias é inacessível. E a grande maioria das famílias em situação de posse não estão nessa condição. Então a gente está tendo dificuldades, eu queria compartilhar com vocês, até para orientar essas famílias. Porque neste caso, a família vai estar assinando um contrato com uma empresa privada. Então a relação com a empresa. A prefeitura não tem uma relação jurídica com a empresa. No entanto, quando a gente fala de posse, a gente está falando de relações sociais conflituosas, né? História. E aí existe tensão, como foi o caso da adoção, né? Tiveram esse foi procurado em defensoria e foi um trabalho de forma gratuita. Mas ali foi único, né? Nós temos como esse muito pouco de forma redonda, aí para frente também para ser acompanhado. Inicialmente, nós começamos a ver até os espaços culturais também para a empresa apresentar a proposta, porque nós temos uma metodologia de trabalho que são as redes comunitárias, a reunião mensal que acontece em Braz, onde participam as lideranças comunitárias, das instituições, dos órgãos, né? todas aquelas lideranças que podem vir a contribuir com as demandas das famílias ou também aquelas lideranças de organizações, ONGs que vêm buscar uma oportunidade de novo. Mas, de fato, ali a participação são das lideranças comunitárias. E com isso a gente abriu espaço para a empresa também apresentar a proposta. Mas a gente começou a achar preocupado porque a assistência social, né, com o público, fica numa condição complicada também de prestar um serviço de apoio com a empresa privada, que na verdade não está verdadeiramente atendendo a demanda das famílias vulneráveis, né? Então, isso é uma questão que a gente também analisar, né? Porque parece que tem uma proposta também muito específica, né? Bem mais à frente, mas a gente tem toda a cidade uma muito extensa dessa demanda, né? Então, para a gente receber um bloco de contato de organização, né? Também buscando apoio para como a gente orientar essas famílias, como elas para perguntar sobre a empresa, deve assinar ou não, como fazer, né? A gente queria que a gente pudesse espaço para buscar orientações para poder se apoiar também no sentido de a gente dar a população.
Alguns técnicos se lembram dessa época. Eu vi que já mas então, o que você está dizendo foi que a foto aqui apoiava essa veio em 2023 uma portaria que o governo federal quitou as prestações, né? E aí o que acontece é que as famílias têm que levar em cartório e tem uma taxa quase 400 reais. Essa é a prestação do Minha Casa Minha Vida. Eu pego personalmente. A RPS, ela é gratuita. Tá? O município identifica a predominância do local. Tá? É claro que a maioria nossa tem isso. Se você tem um comércio, já não é social. Tá? O predominância não pode ser social. Você pode ter uma casa isolada, porque aquilo e você está cadastrado em alguma coisa das mais, algum benefício desse. Então, esse eu não posso incluir como que esse é especial. Então, cadastro não. Tá? Por exemplo, se você tem um comércio, a lei, assim, ela diz que você, se for terra pública, você tem que vender o preço. Tá? Para vender, a gente pega ali em preço posse. De fora a fora, ali é posse. A quantidade de comércio e material de construção. Eu não acho justo, eu particularmente, na minha opinião aqui, tá? Fazer gratuitamente para ele uma terra que é pública e que foi inicialmente para quem era vulnerável, e ele vendeu, e ele está ali explorando uma área pública. E eu costumo usar essa expressão com muita gente. Você vai montar uma parcelaria assim ali, uma parcelaria assim carinhosamente, tá? Eu vou no sul dela, eu peço para você vigilância sanitária, eu quero montar, quero não sei o que, eu quero uma vila enorme, de poder público. Isso aí é capturar recursos pela sociedade. Aí tem que tentar equilibrar, assim vai ser um ideal, mas vai ser o menos injusto possível. Tá? Então, a 435 é uma lei inteligentíssima, é muito conquista da sociedade, ela prevê isso. Tá? Mas é uma área particular. O proprietário é notificado, ele tem um prazo de 30 dias para se pronunciar. Se ele não falar nada, só que a gente tem que colocar o que aconteceu. Isso o que aconteceu. Em 2021, nós não tínhamos nada. Como a lei dá um recurso para a gente contratar a empresa, o município não tem braço. Não adianta. Não tem nenhum município que tem braço para isso. Tá? Você tem que ter parceria. Nós fizemos um chamamento. O usuário é em cima de todo lugar. Você faz
linguagem aérea com uma resolução de 10 centímetros. Se desistir, não tem problema nenhum. Tá? E eu estou financiando aqui, tá? É uma relação, como você disse, entre o particular e a empresa. Mas foi feito o chamamento. Tá? O poder público não tem de nada. Tá? E quem tem feito a adesão, nós estamos tentando cumprir a primeira etapa. O cartório é que não se alegra muito com isso, porque o registro do S é gratuito. E ele tem que fazer. E o tabelião, você chegou lá, deu bom dia, ele já te coloca você entrar no cartório, você confortou aquela brincadeira ali, não dá bom dia, se o você abre você, ele vai te colocar alguma coisa. Sabe disso? Então, o que nós fizemos? O que era possível? Está nesse nível. Hoje, você tem 3 frentes. Uma Quicash, que é um trabalho muito bacana, que tem sido feito, esse das GEPINs, tá? E nós estamos tentando agora com o governo federal, que vai ser um chamamento bem específico para as famílias bem vulneráveis, com os postos, tá? Mas é um governo federal. Quem que você amarra? Você tem que dar uma linha de corte. A linha de corte que você vai ajudar demais. Então, estamos finalmente já não tem até reunião, né? Tem reunião. Mas já está no finalmente, não é isso? Isso. É o número de famílias que nós fizemos, distribuição. Era 1.300, 1.600. Então, eu só estou escolhendo complementar o que a senhora está falando. Eu queria até deixar o registro do trabalho nas cidades, principalmente na e tem conseguido tentar avançar nisso, que é novidade para a gente. Tá? que não está mais assinada já para fechar o ficou nas assistências, às vezes pelo combinado nosso, porque como a gente tem a questão da verdade social e a questão da assistência, assistência de educação, agora nesse caso a gente pega mais a educação, a assistência, e a gente precisa do apoio sim da educação, na secretaria. E só fazer um comentário aqui, eu acho importante isso. Ela já entendeu perfeitamente a minha raciocínio. Isso você ganha muita coisa. Entendeu? Vai sair uma previsão, a gente vai fazer uma pergunta toda. Não, isso vai levar muitos anos. É histórico. Você tem que dar um passo. Você cadastrou sem família, já é uma vitória. O próximo que vier, não vai poder cadastrar só 100. Ele vai querer cadastrar 200. E isso cria uma que ali não. Você vai avançando. A gente tem, se você olhar na região aqui, a gente tem umas melhores qualidades de vida. A gente reclama aqui, porque isso desce ela na rua, de brilhante, assim, gostaria. Não é essa a realidade, gente. Mas nós avançamos, tá? E deve muito a essas lutas. Né? Conseguimos, continuamos sem família.
essa família, isso cria uma história que quem cria mais do que você tem é difícil. Eu acho que esse trabalho muito sério pequenininho, do povo, eu acho que é dela, toda a tivemos uma primeira reunião que a eu participou também lá do sistema da noite, foi muito interessante. Muito interessante, eu não vou dizer para vocês, uma parceria social muito interessante. E eu fui participar eles fizeram uma apresentação muito bem, eu aprendi muito sobre a administração da empresa, explicação da didática, né? E ao final, ele abriu a fala, e as pessoas fizeram uma liderança comunitária que fez em defesa do direito à moradia e realmente contestando ali a situação. Foi quando daí mesmo se tirou a posição de que nós devemos resolver buscar uma orientação. Foi feito, gratuitamente. Então foi um movimento que teve um resultado positivo, né? Mas eu coloquei na minha fala, nós começamos abrindo esse espaço, mas a gente começou também a questionar, porque para muitas das famílias, a maior parte dessas famílias, esses serviços da terapia são eles mais eu acho que existe a informação que eu de São Paulo nos fazem gratuitamente. Que é o que eu Para esse tudo não tem sentido fazer esse lado da ideia. Já que a Coab está fazendo só nas áreas da Coab. Ela não está, o teste não está. a coisa não avança. Então o que acontece? A gente vai avançando para onde o que é possível fazer com o teste, primeiro achar que o teste vai fazer isso também não. Por mais que ele queira, ele não vai fazer. Não dá conta. O que o município fez? Nas terras do lado, o teste vai. A defensoria está tentando vir e viabilizar isso em outros locais. Eu não sei se o INDEC tem forma para isso. Agora, vai dar para falar, já tem que cessar e tem uma condição de teste. Ele está aí, o morador lá, o município quer, ele quer. Essa relação é uma relação de convênio, não é uma carta, a prefeitura não tem custo, né? É uma relação de convênio, se disponibilizou para poder. Vai chamar amigo. E não é obrigatório, já Eles estão fazendo onde eles também não foram. Eles fizeram no Sul, fizeram lá no Cinderlândia, estão fazendo Verde Vale, na Fazendinha, já está no Capório. Tem Verde Vale, eles fizeram aqui no Capório, que eles fizeram na Santa Cruz. precisava ser convênio. Aqui, foi? Não fiz Não teve outro é chamamento, não tem chamou e falou assim, quem tem interesse, só uma
Porque teve um pedido de funcionamento e é o que se gravou. Aquele que cancelar. Eu não participei desse funcionamento, mas tem um prazo, né? Sempre qualquer lugar. Mas não é melhor quanto mais empresas. Mas até a organização de concorrência de preços. Mas tem que ligar o prazo também, o prazo também. Aí, se a pessoa, a empresa não candidatou até aquele tempo de prazo, Tem também a questão da relva, né? Você tem Na Na verdade, E o município também. Caso não tenha assim uma questão relação financeira para ter feito uma não. Relação financeira é ter segura e o assessor do caso. Que é o convite uma consequência e uma dica. E aí, a gente está falando do Agora, aí só que uma empresa entrou, não entra mais ninguém, ela tem empresa. Mas todos o que aconteceu sempre, mano? Mas agora talvez. Uma empresa que não interessa na prefeitura, mas aí você começa outro mecanismo de deliberação, moradia, todas essas coisas. Mas o município. O que virou um banco? Na verdade, a questão que você vai pegar hoje é a referência. Mas é Situações agências que o governo pedir ajuda para ele. ele surge na iniciativa do movimento popular. Né? Foi assim que surgiu o banco. E agora, o fulano arrumou esse setor de o município. não, ele foi assim, ele foi sendo sucateado. Acabar com o banco. Aí o que acontece? Ele acabou sobrando mas esse evidente acabou sendo uma coisa muito setorial. Ficou só o fulano que era Mas aí vamos pensar mais mas isso aqui não tem também centralizado. Mas você acha que tem que haver um entendimento, tá? Tem que ter um esclarecimento, tem que responder à sociedade o que aconteceu com o banco, não foi que você se ligaram. O banco ele tem na sua história essa realidade de criar uma população para eles receber. Porque entende o que a gente entende da SMART? É assistência social. O que a gente entende por assistência? É o que assiste a nossa necessidade imediata, né? Aí hoje a gente está discutindo com a SMART, coisa que antes você falava com o banco, você falava com a Coab, mas amigo, tem todos os programas hoje de atualização ou de Minha Casa Minha Vida, qualquer programa educacional, ele tem um público muito voltado para as marcas, assistência social. É quase que faz não tem mais como pensar em habitação sem trabalhar junto com as interesse social. Mas eu estou dizendo que o prédio, o tijolo, o cimento, o que é o operário, quem trabalha ali, entendeu? Usa esse aberto, subordinado a Estado. Então, acho que são coisas que nós, sociedade, vamos ter que aprender. Vocês vão aprender o banco. Volte a ter essa presença social, entendeu? Então, Mas que já teve, ela muito forte a atuação. A gente presta atenção no mapeamento da cidade, não sabia
dúvida. Tem gente que ainda fala, você só fica aí. Fala, não tem Não, mas se alguém querendo perguntar, tá. A minha dúvida era mais sobre como o apresentou, era como é que isso está sendo pensado como assistência social através do trabalho desse jogada da assistência social, de promoção de ocupação por as populações de uma situação, por exemplo, que recebeu uma situação, acho que um ano atrás, uma situação de ocupação entre Belmonte e Barra Mansa, tinha uma área lá desabitada, e aí aquilo ficou, teve uma ordem oficial de ocupação, e aí o levantamento que vocês levantou foi como a prefeitura tem atuado para poder trabalhar para absorver essas pessoas e incluí-las no cadastro de encaminhamento para conseguir uma habitação social ou aluguel social. E a questão que a gente levantou no conselho está de um lado para o outro, não teve resposta nem do banco, e aí a gente precisa como a Smart tem trabalhado para receber as pessoas que necessitam de habitação e como é que se encaminha isso. As famílias, a situação de vulnerabilidade, e a segunda como é que isso está alinhado a esse período, como é que está alinhada a questão do déficit habitacional de Volta Redonda com esse planejamento, com o planejamento do próprio plano diretor. A gente hoje tem alguma estratégia governamental de resolver a questão do déficit habitacional que Volta Redonda tem esses programas, o próprio diretor, está de alguma maneira alinhado com a situação do próprio plano diretor para tentar pensar ou alinhar já está definido o plano diretor, do planeamento, enfim. E se a prefeitura tem, ou a assistência social tem conseguido trabalhar com a questão de habitação a nível, habitação social a nível municipal. Desculpa, isso é pergunta, né? Mas, consegue expressar uma coisa assim ou a gente... Se eu fiz isso, só não entendi a pergunta. Vai te arrumar aí, Eu vou só do perfil, eu tenho para dizer o seguinte: a assistência social é uma política de acesso, basicamente, de acesso ao direito. Então, ela está sendo mais não é prioridade. Não é prioridade, não tem assistência. A gente está caindo numa escola, a gente está tentando apoio. A gente ainda precisa de equipe, né, de pessoal. A gente precisa realmente ver é importante. Porque eu fora todo mundo se entende, mas a minha vida, tem as famílias que são necessárias, a gente tem que fazer o acesso ao processo. Então, a gente está trabalhando de uma forma mais técnica possível dentro dessa proposta, né, para licença seca. Mas assim como a saúde, a educação, a habitação, também é para todo mundo, né? A assistência, enfim, né? Essa instituição meio, é o nosso objetivo final. O que a gente tem hoje no setor de comunicação social, que passa pela nossa né? São algumas ações que a gente desenvolve além da minha casa de PUC, né? Que na verdade o PUC não é a nossa atuação, não é a nossa principal, a gente dá suporte, né? A minha casa de a gente trabalha na seleção das famílias e no projeto de trabalho social. Nós temos também o Habitar Mais, que é um programa também do governo do Estado, que recentemente a gente estava estudando um projeto já 20 anos. Né? Uma das frentes desse programa, que é bem extenso, tem várias frentes, é a regularização de conjuntos habitacionais. Né? E aí solicitamos também esses postos que tem 3% numa questão de 10 anos, em prazo de 10 anos, algumas mais 10 anos em novembro. Mas aí, depois, então, recebemos a visita técnica, os arquitetos, fomos até o serviço, fizeram as imagens, né, a consultoria. A gente está agora providenciando também a documentação, né, a EGI, as plantas, a primária de ajudar a gente já estamos falando de novo desse programa, porque é uma exigência, né, para a gente poder ter realmente esse apoio e revitalizar o condomínio, e um deles é o esse que vocês estão
responsabilizada pela existe um canal também de ligação entre os centros, especialmente escolas de sarcasmo, esses fins. E aí, qual é a Existe algum programa social municipal de ação social? que a gente está iniciando o Moradia Digna, que na verdade é uma ação de assistência, que ela vai oferecer 500 reparos, né? A moradia de famílias que estão em situação de vulnerabilidade muito familiar. E que aquela situação impacta na vulnerabilidade. Por exemplo, distante, né? Tem um quarto de criança, tem infiltração, né? Tem uma questões assim, mínimas, que a verba, na verdade, é isso. A gente tem que a verba da assistência ela não pode ser direcionada, né? Para a habitação, para a estrutura, né? Mas a gente trabalhar assim, incansavelmente em captação de recursos. Tanto que a gente conseguiu 2 milhões do EUP, que vai ser lá igual ao que o professor falou de convênio, vai para 3 postos, tá? Eles mais trabalhando nessa questão do habitar mais. E a questão do déficit habitacional? Deixa eu responder a pergunta dele, fazendo o município já teve, só para vocês terem ideia, já teve em termos de participação do ICM, quase 100% do ICM. Nos últimos anos nós operamos com menos de 1%. Estamos brigando para ficar em torno de 2%, mais ou menos 100% questão. Porque quando o setor da costa, né, onde tem petróleo, aumenta lá de custo, aumentou o capital, então nós temos uma briga muito grande, tá, para aumentar a nossa receita. Uma coisa que o município nunca se deu por dificuldade de receita. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho. Todos nós aqui, se falassem que você pode pagar imposto, ninguém gosta. Até porque o resultado está muito distante do que a gente recebe. Né? Você paga imposto, você tem condição. A gente não tem um nível de vida da filmagem, porque lá te cobra 50% desse nível. Não é diferente. Tá? A gente tem uma carga tributária muito alta, mas dos tributos que eu, particularmente, meninos, que eu acho mais justo, é o IPTU. Por quê? O prefeito, você cerca ele na roda do prefeito. O ICM, imposto de renda, é questão de gasto, você vai para a internet, Instagram, fazendo questão, não adianta. Agora, o IPTU é o mais justo. E nós nunca demos a atenção devida à cobrança do tributo do IPTU. E olha que muitas dessas famílias, inclusive você trabalha, querem contribuir. Tá? Querem contribuir. Tá? segurança jurídica. Você passa a ter propriedade. Com isso, aquilo ali vai ser uma terra nova para poder ficar gerando filhos, né? Então, traz essa segurança, assim como o município, a questão da reclamação. Então, eu já estou entrando no outro tópico, que é do plano de denúncia. O que acontece? Não, a minha solicitativa ainda tem uma pergunta. Vamos voltar então, só que essa questão. A realidade não é uma pergunta, é uma sugestão. Eu volto, talvez, pela minha falta de conhecimento, sobre o ocultismo. Só que não tem um grupo temático para isso. Eu acho que deveria ser discutido no grupo temático. Porque fica o grupo todo aqui sem uma liderança em cada grupo temático e as coisas estão passando, nós já estamos em maio. E nada foi feito. 2 reuniões, não teve quórum. Então, eu sugiro o seguinte, que esses tipos de detalhes sejam discutidos dentro do respectivo grupo
temático. E a prefeitura puxar e exigir quem está faltando, na entidade que está faltando, que substituir a pessoa que não vem. Porque senão nós vamos discutir aqui o grupo todo de educação super importante, até porque é uma educação social. O problema é que o resto para. Nós não temos grupo, não temos líder em cada grupo temático. E a coisa está parada. Meio ambiente, mobilidade urbana, como é que está isso? Então, está na pauta. Eu sugiro que você acha que a gente pode até terminar hoje, mesmo tempo, já começou, mas a gente preparar esses grupos, eu representante da prefeitura, os representantes da sociedade, e a gente começar a cobrar da entidade que não vive. Aliás, unidos, vamos supor, tem um líder em grupo, eu vou cobrar dessa entidade, entendendo? Junto com a prefeitura. Fortalecer os grupos temáticos. Exatamente, porque senão nós não vamos dar. Aqui, nós estamos tendo uma aula, conhecendo coisas. Eu me entreguei ao jeito. É o lado psicológico, é o lado humano, é o lado financeiro, é o lado social. Né? Eu vivo de um consultor residencial, já no Rio. Na época que eu nasci, os consultores residenciais, eles eram feitos junto com o direito recreativo. Tipo, eu já minha vida bem. Tinha um grego, que era o grego recreativo dos industriais, naquela época era secretário, industriais, os industriais também. Tinha o Castilho, então tinha importantíssimo isso, até para socializar e sociabilizar todo o trabalho. Só que antigamente o pobre era só pobre, hoje nós somos miseráveis. Né? Então a coisa tem que ser muito profunda. Isso. Então, eu sugiro, daqui para frente, eu até me coloco à disposição, fora da reunião, a gente tentar organizar esse grupo para poder alavancar, porque senão não vou voltar. Deixa eu ver. São as sugestões minhas, e discussão para a Primeiro tema, assim, como você falou, os problemas que tem, que se entende, você perguntou. Isso já deu uma primeira reunião da Câmara Temática, a gente primeiro conhecer um pouquinho do que o município está falando, em questão de educação e da parte de Só para esclarecer também do programa que eu falei, da Fundação de Dívida, é uma atividade que tem que passar pela aprovação do Conselho Oficial da Obrigada, senhora. Gente, olha só, eu vou tentar abrir assim, porque a nossa pauta a gente consegue mas 5 horas, eu tenho que dar sempre daqui, eu tenho que dar só. Bom, olha só, a gente tem que cumprir a revisão do plano diretor. O que o município achou mais conveniente para ele fazer a revisão do tempo de curso foi firmar um convênio com a universidade. No finalmente, para firmar um convênio com a universidade. Os responsáveis que vão ser contratados pela universidade, não for participando só de professores, ela serve de professores lá, e os funcionários que têm expertise já vão começar a trabalhar. O município de Pedra, Vicente Lourenço, que foi que na verdade coordenou a revisão de 2008, vai coordenar essa revisão em parceria com o convênio que o município vai fazer com a Lisboa. O que está programado? Quarta-feira que vem ele vai estar em Volta Redonda. O que é o escopo do programa
já está caminhando. Essa primeira etapa do plano diretor, não consigo levar para o CTU para lá. Vai ter uma hora que o Vicente vai ter que vir aqui no CTU. Eu gostaria de convidar vocês, os 5. Não, os 5 já nomeados. Os 5 já nomeados, né? Para quarta-feira que vem, ele chega aí por volta de 10 horas, se a estrada não atrapalhar. Lá no ITPU, pode ser aprovado, eu já estou propondo outra votação. Quarta-feira. É só o 5. Mas aí ele tem que submeter a todos antes. O 5 é o 5, né? O 5, William, Adelaide, William. E o Williams é CSC, não? Não, é que o Williams é assim. O Williams é assim, foram todos eles. Não, então, ela não foi nomeada. Tá? Então, esse primeiro encontro seria esse 5. Tá combinado. A gente vai te ouvir. Tá? E eu vou dar pauta para vocês, porque e aí eu vou entrar na questão que ela falou, que é a questão do déficit habitacional. Primeiro, gente, no imaginário popular, o plano diretor é uma varinha mágica que ele vem resolve os problemas. O plano diretor não faz isso, não define tantas coisas como a gente imagina. O plano diretor da diretriz geral. Na cidade ele cria manchas, ele não vai demarcar a zona de interesse social. O que vai demarcar a zona de interesse social é o zoneamento, que são as leis que complementam, que derivam do plano diretor. Tá? O plano diretor vai dar diretriz geral, vai dar as manchas, para onde que a cidade pretende crescer, de que forma esse setor aqui nós vamos, a predominância aqui nisso. Nesse habitacional, aqui nós vamos intensificar. O zoneamento que a gente diz fala o seguinte, se eu falar bobagem, você pode ser corrige. Olha, o zoneamento aqui é um índice que vai ser permitido na cidade toda, é 1. Você só pode construir umas vezes o valor do lote. O que for a mais, você tem que comprar. Tá? É uma coisa que eu tenho que discutir. Hoje a gente pratica na cidade, claro, você tem um lote de 300, você pode construir. Desde que deixe os afastamentos previstos ali, você pode construir 4 vezes o valor do lote. Pós 300, você pode construir até 1.200. Se o plano diretor, através da lei complementar de zoneamento, definir que o índice é 1, 300, você só pode construir 300, mas eu quero construir mais. Vai pagar para a sociedade. Então, torna onerosa o direito de construir. Uma coisa não é resolvida. Eu nem concordo com essa questão. E uma questão seríssima. Porque a gente interfere, isso pode ou engessar a cidade, tá? Ou pode ficar que existe uma gritaria entre os urbanistas com relação a esse índice que alguns consideram sensivelmente. Tá? A gente vai ter que discutir. O setor imobiliário vai opinar, o CSE vai opinar, a sociedade civil, através da sociedade civil, todo mundo vai ter que opinar. Eu vou decidir o que quer. Só para contar uma história para vocês. Uma ocasião, uma pessoa que ele queria usar o afastamento da 33, aí foi lá, o prefeito me chamou. Estou citando isso como exemplo para chegar ao que eu quero. Eu falei com o prefeito, só quer minha opinião? É não. Por que é não? Aí o cara falou, não, mas isso aqui ficou aqui uma vez, eu não tinha mais. Ah, mas lá tem isso, se o senhor quiser, amanhã eu começo a intimar para tirar. Foi eu que eu vou dizer. Ah, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o zoneamento da Vila Histórica é um case no mundo. O urbanista que criou isso aqui é um case no mundo. Tá? Ou nós vamos preservar ou não. Agora, se vocês, sociedade civil, falar assim, mas deixa de crescer, já acaba o afastamento, deixa isso na sociedade. É minha, não estou fazendo terror, não sei nem se é isso, se vale a pena ou não vale. É o que a sociedade definir. Tá? Mas é a sociedade que vai definir. Olha, aqui só tem casa
tem que se preparar para isso. Tá? E a CSN tem interesse, que bom que tem. Tá? A CSN não tem alergia contra ela. Ela tem situações separadas, ela pode contribuir mais, pode, mas ela não significa. Quem aqui da cidade não deve a CSN? Eu não vou tratar a CSN como inimigo, vou tratar de uma forma importante. Eu gosto disso. Tá? Contemporizando os interesses que é importante para o município. Né? Então, o debate que vai ter à frente vai ser acalorado, possivelmente vai ser. E ele, antes de tudo, vai passar pelo CNEU. Tá? Possivelmente, as coisas mais polêmicas vão estar aqui para a gente decidir. Então, eu não gosto de fazer ideia que o diretor vai traçar diretrizes. Vai dar manchas para a gente, o que a cidade vai fazer. E eu queria já, de antemão, dizer isso, porque na semana que vem eu já tenho que estar preparado o Vicente, que é um arquiteto, a última vez que eu liguei para ele estava em casa. Tá? Então, é uma pessoa assim, estudiosa, bem preparada, a gente tem outros, né? A universitários vem aqui, mas eu estou com ele fazendo a universidade com esse tipo de curso. 6 meses. 6 meses. A gente quer. Estou falando porque a gente como vai trazer as complementares. A escola sempre uma empresa eu, de certa forma, estou na hora aqui. Mas é o que eu né? Concluir esse plano. É aproveitar o que foi discutido. Trabalhar, a redução que foi feita vai ser pagada. Não, foi discutido com a sociedade. Muita coisa foi discutida. É pegar aquilo, entregar, trazer para cá o que a gente precisa. O MP existe a gente. É um novo diagnóstico, um novo prognóstico da publicidade a essa discussão. A sociedade decide. Vai ter um texto revisando o plano de 2008, é o meu desenho, tá, gente? Vai para a Câmara, que é soberana. A gente pode decidir aqui, chegar lá para deputar tudo. Pode. Eu entendo assim, a sociedade definiu. Olha, eles podem vir. É claro que eles vão resolver. Não tem essa aqui. Mas a Câmara é soberana, com entendimento. A gente vai participar, vamos estar lá, o plano, não, a sociedade. Ele está aqui. Então, chegou numa hora histórica nossa. Chegou lá, vai botar, opa, definiu o plano. Qual o prazo agora que o município tem para trabalhar as complementares? Além que eu considero mais importante, mas nem o diretor. Esse plano, eu, presidente do IPP, vou militar. O zoneamento, para mim, é o mais importante. Esse é o mais importante. Tá? Hoje, tem lugar da cidade que eu quero falar sim, eu tenho que falar não. E tem lugar que eu quero falar não, eu tenho que falar sim. Só para vocês terem uma ideia, uma vez um grupo de empresário queria botar um posto de gasolina do lado para mim. Pô, mas não tem jeito. Eu falei, o cara é educado, me conhece, não ia falar nada diferente. Eu falei, não posso. Porque o cara, eu estou aqui em Volta Redonda, que o posto de gasolina sempre teve associado a coisas pouco recomendadas. Não. Ele sabe disso, eu falei muito delicadamente, não fui grosseiro porque ele tem nada, ele tem. Eu não gostaria que depois alguém questionasse isso. Por mais que eu entenda que o posto de gasolina ali seria de um benefício enorme, tanto para a população como para a cidade. É razoável ter, mas o que me engessava? O zoneamento que é de 1976. Porque isso eu entendo. O zoneamento é o mais importante. Salvo o melhor juízo, no direito, no certo? Salvo o melhor juízo, eu acho que o zoneamento é o mais importante para mim. Mas a gente tem que ver essa etapa do plano diretor, os trabalhos, eu espero que comece o mais breve possível. O Vicente vai entregar o programa, a gente tem
em 6 meses para fazer o que eu gostava. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais até começar festa, lançamento, mas a gente daí em maio, né? No final do ano a gente está batendo aí o diretor depois. Novembro já Porque esse ano nós fizemos um ano ativo, né? Ano de 7 meses. Porque na realidade agora, até o pessoal falando de fora, até os outros conselhos também, a gente começou a ter prova agora de silêncio, tá? Porque até então, lidar com esse monte de feriado, o ano está começando agora, né? Tanto é que dia 17 é muita coisa, é muita coisa. Assim, às vezes eu fico envergonhado, as pessoas me cobram, a gente faz a demanda muito grande para uma resposta muito grande. Eu trabalho sábado e domingo também. Eu levo as filhas para casa, assim, eu muito disso. Segunda e terça-feira saía para a sala da minha 8 horas da noite. Respondendo e-mail, respondendo não sei o quê. A gente não consegue dar conta da demanda que a sociedade exige. E a sociedade, essa como da realidade, é exigente. Não é? É exigente. Gente, esse é um assunto delicado, porque, por exemplo, vou começar pelo último, né, que é a ausência dos titulares e suplentes. Eu não gostaria de tomar essa decisão, mas vai parecer que a presidência do CNU é que está tomando a decisão. Mas se fosse hoje, da Câmara, só ele, os 3 poderiam participar, o não tinha que estar fora. Ainda tem que levar para o conselho para ver se ele vai ser suspenso ou não, porque ele não participou das 3 reuniões, né? Que seguida, entendeu? Isso parece uma implicância minha com o Mauro, pelo amor de Deus, né? Eu fiz um levantamento só de Você dá um exemplo. Se for pegar da sociedade civil, um monte. Não. Do poder público, o nosso regimento diz que a gente não pode ter esse tanto de falta. Não é a entidade que será excluída, é a representante. Foi não, eles foram. Mas se ele não vier, mas o suplente dele vier, está representado. O que não pode é não vir ninguém. Entendeu? Aí a entidade elimina aqueles 2. Tá? Então, uma coisa que a gente vai ter que decidir, não sei como. Vamos decidir coletivamente. Tá? Se der certo, se der errado, a verdade é que o regimento está pedindo a exclusão desses fundos. Regimento interno, enquanto ele não for alterado, tem que cumprir o regimento. O regimento pede a substituição. Então, a gente tem inúmeros membros de várias entidades, a gente não vai substituir a entidade. A necessidade de pedir a substituição dos membros. Porque a entidade ela foi aprovada na conferência municipal que aconteceu no ano passado. Então, a cadeira é da entidade. Uma revisão do regimento determinar que a entidade será excluída porque ela não tem um representante aqui, é diferente. Mas hoje o regimento só faz orientação ao membro que não compareceu às reuniões. Eu vou dar exemplo aqui. Assim, estaria fora. Estaria fora porque os representantes que estão aqui. A FR estaria fora. Vamos lá. Só tem o setor aqui. Cecília e Fátima Martins estaria fora. Neto estaria fora. Fora essa pessoa. Não, teriam as pessoas substituídas. Os representantes, não é a entidade. O Movimento Nacional de Moradia.
Você mostra que a Secretaria de Segurança, agora está dando o poder público, tá? Estariam fora, os representantes. Construção civil, você, tá? Vocês estariam fora, tá? Vocês têm duas cadeiras. Uma da cadeira, você. Outra cadeira, Simples como. Também não teria os representantes. Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência. Secretaria. Não tem indicação. Tá? E aqui, a Câmara, os três que estão chegando não é problema, mas o Ramone e os outros três que estão antes estariam fora. Né? Porque faltava desenvolvimento disso, tá? Então, estou citando todos aqui, inclusive do poder público, tá, gente? E é importante a presidência quando nós aprovarmos a coisa que não seja reclamado. Que ele ajude a trabalhar ele vai fazer, ele não vai levar lá, olha, eu entendo isso aí, por isso foi discutido, eu participei, dá um tempo. Eu já sei que vai mais rápido. A gente poderia mudar essa participação. Então vocês falam, aparece a decisão, nós vamos ter que tomar. O que nós vamos fazer, eu não sei, porque eu já imagino que na presidência lá. Outra coisa que eu acho assim muito ruim, quem tem que pensar que é reunião é quem o prefeito. Porque se o prefeito não vem, eu não tenho direito para conhecer. Eu não posso ficar com isso. Ele tem que indicar o representante do outro e eu indico. Mas tem que trabalhar com você para Nós estamos no diretor. Nós estamos no diretor. O Conselho de Desenvolvimento Urbano, ele é um dos poucos conselhos. Eu acho que é o único que está inserido no plano diretor. Então, a modificação da estrutura do conselho tem que ser através do plano diretor. Mas eu sempre isso. Porque vai vir aí para a gente discutir. Agora, se vocês aprovarem aqui, eu já vou começar a enviar a aplicação para as regiões fazerem isso. Não, nós somos um assunto, mas não vai ser relatado. Porque foi. Eu acho que geralmente a gente tem poder de delegar a prefeitura já para fazer contrato, para fazer contrato. Aí eu sou contra, porque eu não quero ser grosseiro, não pode Deus. É delegar a presidência do conselho. Hoje eu mediante a autorização de vocês, aqui, a fazer isso. Tá? Aí é com vocês. Tá? Então, é delicado. Você quer E a outro assunto são as câmeras temáticas. A gente criou lá atrás, né, em 2024. As câmeras temáticas, gente, tem que reunir. O que eu não posso fazer? Para quem não conhece, sabe qual é desse jeito. Eu não acho que o governo tutelar as câmeras temáticas. Vai dar apoio? Vai salvar o que precisar, previamente me avisar, vai. Até café se nós temos para vocês. Tá? Vai entrar lá. Mas não é justo eu ficar tutelando, porque se eu tutelar, eu vou falar o que eu quero. Quem me paga, escolinha não quer fazer isso. Vocês têm que ter liberdade. Ó, vai bem reunido. Nós vamos reunir outro local. Pode fazer, mas as câmaras de lá tem que reunir. Até para acontecer o que aconteceu ali atrás, não estava
Que o Brasil pede até Aproveitar e deve ser assim. 50. Fizeram de vocês. Na semana que vem, a comissão de você tinha conhecido ali, mas eles não precisavam para representar isso que os senhores de participantes, nenhum dos quatro membros não participaram. Tipo, pensar com eles, as pessoas que vão correr na educação local. E se precisar, ele já falaram comigo, abre sua apresentação, gente, se você já tem que virar para ela, mas você está me pedindo de conversa, não me pode passar. Fala, Nelson. Deixa eu fazer uma colocação aqui, junção de pontos de apoio social do governo. Se nós decidirmos em tomar essa ação de inclusão da presença, os efeitos recairão sobre as câmaras. E acontece que, se houver alguma câmara prejudicada, nós temos que reavaliar o que está certo? Porque se tomar essa medida e várias câmaras forem prejudicadas, o trabalho vai ser prejudicado. Certo? Eu não sei, eu Não, não posso pode se dar um pouco de inflação complicado e melhor. A propósito é adelante. Isso que eu estava falando. Não vai comunicar esses setores da falta e que está previsto a exclusão do transporte. Vou avisar. Na próxima reunião, Mesmo com 3. eu não sei, eu estou entendendo o que é isso, eu estou tentando formar o que vocês estão falando. Para mim, tomar a decisão de cada exclusão, faz diferença. Se vocês me autorizarem, eu faço. Eu só estou presidente. Agora, a questão de responsabilizar, porque o conselho vai poder reunir sem voto. Sim, não pode. Aí é uma são decisões que precisam ser, na verdade, avaliadas e também o grupo tem que se comprometer em participar efetivamente. Senão começa a funcionar, aí é você não precisa. Aí você vai falar do outro. Ainda bem que você está lá comigo. Você quer falar? O si vai haver de qualquer maneira. Eu acho que o cliente dela. O si é tão importante que não vai chegar ao ponto que a gente vai ter que mudar o estatuto. Então, Gente, deixa eu passar a palavra. porque se o Não tem hora. né? Vamos lá, deixa eu devolver a palavra. Eu mesmo você apresentar o chat de juízes e se não comparecer, serão julgados da disposição mundial. Quem escuta aqui o Ciro que já está propondo, hein? Vamos refletir, precisamos desse pessoal. O conselho passa. Nesse Um vazio. não vazio, mas um conjunto. Então, o povo brasileiro não vai A cadeira vai travar, mas ela conta como isso aqui na gente. Fora a entidade, fora a
A gente tem que trabalhar dentro da nossa sociedade e resgatar essas pessoas que foram lá para a conferência, que trabalharam com a gente, que tem interesse, às vezes, por um momento, ela já voltou A vida das pessoas elas estavam na conferência, trabalharam. ele deixa resíduo para vir aqui com a gente, perto dele. Eu falo, gente, esse tipo. Você deixa que todo mundo aqui está fazendo algum sacrifício para poder estar. Né? Agora, o importante é que a sociedade, o segmento, ele esteja representado. Né? Na semana que vem eu tenho que ir, a próxima tem que ir. E é uma vez por mês. Eu imagino que o próximo mês de mês essa sim é factível. A reunião de mês em mês, não sei. É quase para discutir. Já foi aprovado. Só não foi até mais. Sim. Talvez tenha até mais, colocar ele, chamar. Mas eu sempre vou fazer. Mas eu vou colocar eu acho que eu estou em cursos de câmara temática. Eu vou colocar lá um questionamento perguntando qual o calendário proposto para cada uma das câmaras, para que a gente possa agendar o auditório lá. É uma forma de se tentar e tentar movimentar, porque as câmaras elas estão formadas, os grupos estão formados com o WhatsApp e a gente não tem como pedir para movimentar mais. E aí, lá atrás, a última ata nossa era que as câmaras apresentariam o calendário de reuniões delas. O Rodrigo, que está chegando, a gente tem 7 câmaras, né? Eu vou mandar para vocês 4, para conhecerem, para cada um se habilitar uma câmara, né? Não é permitido pelo regimento dele, pelo regulamento interno, que um participe com a gente em mais de uma câmara. Aqui todo mundo tem que participar de 2 ou 3, mas é só permitido uma. Quando necessário, pode-se chamar ouvintes ou alguma assessoria, alguma explicação. Então, assim, cada um vai trabalhar de uma forma e a gente precisa movimentar de forma que nós não estamos dando, porque às vezes é um complementar de plano. Posso fazer uma proposta? Pode. Trazer a memória de quem participou e apresentar alguns pontos de relevância para o vereador. Quais foram os pontos que foram consensados na convenção? Eu creio que isso tudo deva ser, na verdade, compilado e apresentado a essas entidades. Nós temos que estar falando aqui os pontos. Esse assunto que foi feito no brainstorm, já tem um estado de ideias, colocar ali mostrando, olha, as equipes são essas, certo? O que realmente foi discutido e apresentado para cada grupo é isso. A agenda de reunião discutida e consensada, certo? Aqui no Conselho é essa, a participação é essa daqui, isso aqui implica em exclusão dessas pessoas, tá certo? Então isso tudo tem que ser apresentado de forma concisa a todas as entidades, inclusive fazer com que a entidade, em função dessa sua proposta, acione o seu representante perguntando que tem algo pendente e não foi tratado. Vocês discutiram isso aí no grupo? Como é que fica? Você é o nosso representante, mas não está dando o retorno para a gente. A gente dá o retorno sempre. Ok? Então são pontos. Outro ponto que eu vejo que é de relevância. A gente está aqui, você no início falou, olha, a gente aprova, ou não aprova. Ok, mas as pautas da agenda das 2 últimas reuniões a gente precisa colocar também para poder ser discutido. Isso é de relevância. E, no entanto, você colocou na penúltima, antepenúltima, um assunto só para ser discutido. Não teve forma. Isso é de grande relevância. Teve um dia que nós fizemos
aproveitando que ele teve agora, assim, um bate-papo de comunicação. Para entender o que vem como interesse de participar, de contribuir. Já falei que eu vou botar minha passagem, você está de fazenda, hoje eu corto. Gente, tem mais alguma coisa? Então, olha só, eu vou formalizar, avisar os segmentos que estão falando, através de ofício, tá? Que os alunos que ouvem, se não puder, que indiquem nossos representantes, tá? Eu vou formular lá, tá? E tá? Tem mais alguma coisa? Caso não tenha, seja bem-vindo. Agradecemos aí a sua presença. Vamos começar. Oi. Para evidenciar que todo mundo chamado de sim. O William não estaria, você certamente já viu ele, mas é bom. E avisar o outro livro, sabe? São dois livros, né? Tá certo? Aqui já tem. Não sei se a gente tem um ofício já com pessoas que foram. Tem um nome já de cada um separado lá, não sei se foi um ofício que a gente encaminhou para o Ministério Público, mas a gente tem mandado os colecionadores por e-mails para as entidades, por isso que a gente precisa primeiro que esteja realmente verificar se está correto, mas para a gente passar. Aí agora a gente está passando. A gente não enche de mim, tá? A gente Vou chegar lá. Obrigada.